Chegamos ao último episódio da segunda temporada de Que Não Saia Daqui, esse podcast delicioso em que a gente tem uma conversa intimista, às vezes só eu e você, às vezes alguns convidados especiais para compartilhar as experiências, para a gente ter essa troca de figurinha, falando sobre propósito, liberdade, autoestima, desenvolvimento pessoal, relacionamentos, todas essas ferramentas que melhoram o nosso bem-estar, nossa qualidade de vida, nossa felicidade e a qualidade das nossas relações também. A primeira temporada já foi uma aventura deliciosa. Essa segunda temporada superou todas as expectativas e eu mal posso esperar para ver o que o futuro nos aguarda. E para a gente encerrar ela com chave de ouro, eu pensei em compartilhar 30 aprendizados que eu tive ao longo desses meus 30 anos. E foi um problema escrever todos esses aprendizados, porque a maioria deles era um pouco de uma coisa, um pouco de outra coisa. Por exemplo, tenha calma, mas tenha senso de urgência. Aí, quando eu fui escrevendo também, saiba ceder um pouco numa relação, mas saiba o que não é negociável. Então, eu fiquei pensando, eu só estava falando coisa confusa. Mas no final do dia é meio que isso, sabe? É o olhar para dentro pra gente conseguir chegar no meio do caminho do que realmente a gente tem que se dedicar para aquilo e viver em sociedade e fazer o que tem que ser feito, mas ao mesmo tempo acolher quem a gente é pra impor também quem a gente é, no sentido de não deixar isso ser apagado por ninguém. Então, talvez o primeiro aprendizado seria que realmente existe o caminho do meio e é um desafio encontrá-lo. E ninguém vai poder dizer o que isso é para você. Vai ser uma jornada... Não vai ser uma jornada solitária, porque você só vai fazer essa jornada através das suas experiências e de você lidando com outras pessoas, mas ninguém vai poder te dar essa resposta por você. E isso é uma coisa que eu tenho aprendido muito como cantora, porque conforme eu fui galgando na minha carreira e tentando entender meu lugar como cantora, meu diferencial como cantora, o que é sucesso para mim, o que me faz feliz, o que faria eu me sentir, o que é gratificante da minha carreira, o que eu tenho que desenvolver mais. E eu tive mentores, sempre conversando com as pessoas sobre isso. No final do dia, invariavelmente, a resposta é: Manola, isso só você para dizer. Isso só você pode dizer. Você como artista e cada um de nós como indivíduos na profissão que seja, só a gente pode dizer o que realmente importa pra gente. E a pior coisa é a gente tentar encaixar no sonho do outro. A pior coisa é a gente, no final do dia, ir dormir no travesseiro e sentir que agradou todo mundo menos a gente. Porque o nosso compromisso, em primeiro lugar, é com nós mesmos. Só vamos ser bons parceiros, boas mães, bons filhos, se a gente estiver inteiro nas nossas escolhas. A gente só vai conseguir lidar bem com hate, lidar bem com frustrações, se a gente estiver confortável de que, nossa, mas eu fiz o que era verdadeiro para mim naquele momento. Eu fiz o que eu pude naquele momento. Eu fiz... até se eu errei, eram as informações que eu tinha naquele momento. E beleza, amanhã eu vou tentar fazer melhor. Mas essa serenidade, pra mim, é o que me ajuda. Porque quando eu penso que eu errei, tentando ir na linha de uma pessoa, é porque eu não soube decidir o que realmente valia a pena pra mim, aí não tem jeito, porque aí você se decepciona com uma parada que, no fundo, talvez você nem fizesse se fosse partir de você. Aí é sofrido demais. Por isso que o maior foco, eu acho que é buscar essa autenticidade. E lembrar que o que funciona pra você pode ser completamente, é mais provável que seja completamente diferente do que funciona pra uma outra pessoa. Por isso que a gente sempre tem que querer que as pessoas sejam exatamente quem elas são e tenham e consigam seguir esses caminhos, mesmo que seja completamente diferente do que eu gostaria pra mim mesmo. Não dá pra julgar o outro com a nossa régua, porque se a gente fosse ele, provavelmente a gente teria as experiências dele, a gente teria a vivência
dele, a bagagem de vida dele, e naquele contexto que ele tá, com as informações que ele tem, a gente possivelmente faria exatamente o que ele tá fazendo, pensaria exatamente o que ele tá pensando. Foi só o primeiro ou já foi os 3, né? Isso aí. Acho que isso vale de primeiro aprendizado. Entendo o que realmente importa para você, se permita fazer esse olhar mais profundo. Um outro aprendizado que eu realmente vivi isso foi a questão do senso de urgência. Tem já bastante tempo que eu tenho um senso de urgência, mas a minha irmã, quando eu era mais nova, sempre dizia para mim que eu não tinha senso de urgência. E isso deixava ela louca. Porque se eu estivesse atrasada, eu não me apressava. Eu tinha uma calma, assim, sem fim para tudo. E isso tem um lado que é bom, não de se atrasar. Se atrasar nunca é bom. Mas tem o lado que é bom de você não se permitir ser contaminado pela agonia dos outros. Mas, cara, a vida é essa. Então, é importante a gente ter esse senso de urgência. E às vezes eu tinha o senso de urgência para as coisas erradas, tipo as festas. Minha mãe falava, toda festa, mas não, todo final de semana era a melhor festa de todos os tempos da última semana. Toda festa é imperdível, toda festa. E não é, sabe? Realmente, depois de passar uns 10 anos indo pra festa com frequência, eu posso te falar com toda a tranquilidade do mundo. Não é imperdível. É que nem videogame, sabe? Você fica lá, nossa, eu quase estou passando aquela fase, putz, eu quase acertei, então tá naquele senso de urgência. Mas quando você passar por aquela fase, você vai ter aquele gatilho de vai ter outra fase, e o que pode mudar o jogo, mas no final do dia você só tá, tipo, buscando uma dopamina e achando que tem um senso de urgência que não tem, porque depois só vai vir uma outra coisa e na prática você não produziu nada. Eu acho que esse é o senso de dopamina que as festas dão, sabe? Porque você pode ter vivido uma experiência que, nossa, foi super incrível, intensa e tal, maravilhosa, mas depois não vai servir. Pode até servir, tá? Mas o mais provável é que não vai servir pra nada, que vai passar, vai te dar uma baixa de energia e depois vai ter uma outra festa, vai você sentir que você viveu aquela coisa super intensa. Ai, são as noites que nunca morrem e tal. Depois ela vai passar. Então, assim, se tivesse sido 5 ou 50, possivelmente teria dado mais ou menos no mesmo, sabe? Então, vamos ter clareza do que vale de senso de urgência ou não. Por outro lado, se você vai nessas festas e depois você ainda tá mal no domingo, segunda-feira você ainda tá, tipo, lá, sem estar 100%, chega numa quarta-feira que começou a sua semana, porque, gente, pode falar que depois dos 30 que a nossa ressaca vira de dias e tal, mas em qualquer idade, gente, em qualquer idade, excesso de dormir mal, beber muito e tal, vai te deixar baqueado, vai te deixar sem energia. E aí, quando você viu, você passou uma semana. Aí você realmente perdeu a semana inteira, que você podia ter começado os bons hábitos que você fica falando no início do ano que você quer, que você poderia começar aquele projeto que você precisava se arrumar 1 horinha por dia para dali aquela semana ter 7 horas dedicadas àquele projeto novo que você queria tentar implementar, e aí depois passou uma outra segunda, e uma outra segunda, e uma outra segunda, e você tá parando no mesmo lugar. Isso é uma coisa que requer um senso de urgência. Por outro lado, também se permitir descansar. Eu conheci uma pessoa uma vez que ela dormia pouco tempo, e eu sempre dormi muito, né? Ela dormia 4, 6 horas por dia. Não tô falando que é pra fazer isso não, tá? Mas acho que tem momentos da vida que se a gente tá querendo se dedicar a criar alguma coisa nova, o crescimento tem um desconforto. Muito difícil você querer, tipo, mudar alguma coisa, ou tentar uma segunda carreira, ou criar um projeto novo, sem mudar nada na sua vida, sem você ter que abrir mão de alguma coisa naquele primeiro momento. Tem a hora, né, da colheita, e tem a hora da semeadura, sabe? Tipo, você precisa ter aquele momento de desconforto. Pra crescer, né, aqueles insetos, né? Perde o exoesqueleto, você fica lá vulnerável para crescer, e depois aquele corpo não cabe mais, e aí dói, sabe? Parto dói, crescer dói, né? Tipo, a gente é pré-adolescente lá, tudo tem aquele desconforto, a gente tem que se permitir ter aquele desconforto para criar alguma coisa nova, para mudar o hábito. E quando a gente muda, a gente não deixa de ser quem a gente é. Na verdade, a gente se torna mais quem a gente é. E esse seria um terceiro aprendizado que me marcou muito, porque quando eu tinha 19 anos, eu tinha muita certeza do que eu queria. Eu tinha certeza absoluta. E eu tinha, tipo, as convicções, assim, inabaláveis, sem fim.
E eu lembro de uma grande amiga minha que falou pra mim: Manola, você... Não, e detalhe, eu falo que hoje o meu maior sonho é ser vó, eu quero ter 4 filhos e tal. Quando eu tinha 19 anos, eu falava que eu não queria ter filho, que ter filho é um narcisismo genético, sabe? Quem sou eu pra impor a vida de outra pessoa no mundo, sabe? Que, se for parar pra pensar, ninguém queria realmente ter nascido, porque aí você nasce, daqui a pouco você tá tendo que pagar conta, sabe? Nem pedir pra eu estar aqui, sabe? Eu tinha essas coisas meio revoltas quando eu era mais nova. Eu falava isso pra essa minha amiga que era um pouquinho mais velha, e ela falava assim: Manola, você ainda vai mudar muito. E cada vez que você mudar, você vai ser mais quem você é. Eu ouvi aquilo e pensei: não vou mudar. Tipo, eu tinha todo um embasamento pra aquilo, sabe? E nossa, como eu mudei. Porque eu vi que aquilo tudo era um mecanismo de defesa meu por estar magoado, eu estar com medo, eu estar com baixa autoestima, achando que eu talvez encontrar o amor fosse muito difícil. E eu tava colocando todos os argumentos racionais pra eu tentar me convencer de que eu não queria formar uma família, de que eu não queria ter filho, de que, sabe, tipo, ter uma visão meio pessimista do mundo. Porque, na verdade, você encarar o mundo como ele é e tirar a beleza daquilo que requer uma vulnerabilidade e uma coragem e de certa forma, um trabalho, meter a cara e correr riscos que talvez é mais confortável você ficar pagando de descolada e reclamando das coisas, sabe? E isso vai para um outro aprendizado que foi essencial na minha vida, que é: se a gente está se defendendo, a gente já sabe que tá errado. Na verdade, são 2, né? É porque, assim, eu gostava de, tipo, eu queria defender os meus pontos. Eu queria defender meu estilo de vida. Eu ficava tentando ter todas esses argumentos que eu achava que eram racionais, ou que eu me baseava lá nas coisas que eu pesquisava contra senso e tal. E na verdade, quando a gente está se defendendo, quer dizer que a gente já não é isso, sabe? Porque se eu simplesmente estivesse confortável com isso, eu não ia sentir que eu tava precisando me defender, sabe? Isso é um bom ponto. Você vê a pessoa tá tentando se defender demais, é porque ela não tá acreditando muito naquilo. É porque ela tá tentando se convencer também. E aí vai por um terceiro ponto, que é a autoestima. Ela é mais silenciosa. A baixa autoestima, ela é mais barulhenta, sabe? A autoconfiança não é bater no peito e dizer: eu dou conta, vão gostar de mim, eu me aceito do jeito que eu sou, sei lá o quê. A autoconfiança, na verdade, é pensar: tudo bem se eles não gostarem de mim. A minha validação não tá na percepção dos outros sobre mim. Isso foi uma loucura. Porque no meu processo de autoestima, realmente, eu me via, tipo, sabe, carismática, com a postura autoconfiante, sabe? Sempre fui de conversar com as pessoas, gostava de conhecer outras pessoas e me permitia estar lá e tal. Só que eu me via nessas defesas e eu senti que eu tinha que estar fazendo coisas. E agora que eu melhorei isso, eu vejo que não, sabe? Que na verdade aquilo era eu me convencendo que estava tudo bem. E que isso é cansativo também. É tão mais fácil... Tão mais fácil não, é difícil chegar num lugar de que você não sente que você precisa se defender. Mas tá confortável na nossa própria pele é isso. É não sentir a necessidade de se defender, porque você já tá resolvido com você mesmo. E sobre relacionamento, tem uma coisa incrível que eu descobri. Que vale para relacionamentos... Quando eu digo relacionamento, eu não tô nem falando do relacionamento, tipo, quando você tem uma pessoa séria, não. Eu tô dizendo, somente nesse primeiro momento, que é mais um flerte, que é mais uma pessoa que você tá conhecendo. É o direito que você tem de ficar quieta. Cara, isso é tão útil e a gente usa tão pouco. Às vezes você tá nos primeiros encontros com a pessoa e aí você já quer explicar tudo de quem você é. Se a pessoa fala alguma besteira, você já quer explicar por que a pessoa tá errada. Cara, só
fique quieta. Você tem esse direito. E com os caras, particularmente, quando você fica quieta, é incrível, repara só. Eles botam na cabeça dele exatamente a resposta que eles queriam. Então, você ficando quieta, você já acertou, porque ele inventa qualquer coisa. Ainda mais, sei lá, você tá fazendo uma coisa minimamente errada, que você acha que pode ser mal interpretada. Te garanto, se você ficar quieta e ele estiver interessado em você, ele vai justificar alguma coisa na cabeça dele pra já te isentar daquilo. E aí que você ganha. Em vez de você ficar se defendendo. Normalmente, quando a gente fala menos, a gente tende a errar menos. Ainda mais nessas situações que, no fundo, você não deve satisfação pra ninguém, sabe? Tá conhecendo a pessoa. A gente não precisa explicar o que não gostou, sabe? A gente tá lá naquele momento ainda sondando se a gente quer um segundo encontro ou não, um terceiro encontro ou não. Não precisa explicar tanto. Não precisa tirar satisfação, sabe? Ele poxa, me deu um bolo, ou ele me chama por uma coisa que eu não achei legal. Ele sabe que podia te chamar para um lugar mais legal. Ele sabe que dar bolo é errado. Você não precisa, sabe, gasta a sua energia em tipo, não deixar aquilo te afetar, em vez de querer ir lá tentar explicar o que o cara tá fazendo de errado. Normalmente as pessoas sabem que estão sendo escrotos. Para além disso, do direito de ficar quieta, foca não em ouvir, em ver. Porque é impressionante. Eu já tive algumas experiências ruins que eu compartilhei ao longo dessas temporadas e que me fizeram crescer muito e que, inclusive, me ajudaram no propósito meu como artista e desse podcast também. Então, é uma coisa que aconteceu em algumas situações diferentes da minha vida. Aconteceu com pessoas que trabalhavam comigo, aconteceu com namoros, aconteceu com amizade. Não com muita frequência, mas aconteceu, sabe? De alguém virar pra mim e falar: Manola, eu jamais faria isso com você. Sendo que ela tinha acabado de fazer isso com você, comigo, no caso. Então isso é muito comum, cara. Pra mim, isso foi bom porque ele me deu referência. Se eu não tivesse vivido aquele primeiro, quando acontecesse esse segundo, eu ia ter demorado mais pra reparar. Talvez no terceiro eu ia ter descoberto. Então assim, tipo, na terceira vez que aconteceu isso comigo, eu não falei nada. Mas eu pensei: olha, meu amor, não é a primeira vez que alguém diz que jamais faria comigo uma coisa que acabou de fazer. Eu jamais te roubaria, acabou de me roubar. Eu jamais mentiria pra você, tá mentindo. É isso. Isso é um fato. As pessoas vão falar as coisas, talvez o oposto do que elas estão fazendo. Então a gente tem que julgar pelas atitudes. A atitude não mente. Falar um bilu-bilu é fácil. E eu adoro um bilu-bilu. Adoro um pagode no ouvido. E eu até falo assim, já, cara, olha, dá uma mentira mesmo, sabe? Eu prefiro, vai mais leve. Sabe, eu não preciso que me encham com a verdade. Às vezes eu acho que a verdade, assim, verdade pra coisas supérfluas é meio overrated, sabe? Mas para as coisas mais profundas, pode ter certeza que não importa o que a pessoa fala, tem que ver a atitude, que vai dizer muito mais. E assim, a gente, quando tá num relacionamento de trabalho, amoroso, de amizade, um relacionamento até com nós mesmos, a gente tá vulnerável. A gente dá o poder da pessoa machucar a gente. Não tem como fugir disso. A gente dá o poder de nós mesmos nos machucarmos, porque afinal é a gente que tá falando dentro da nossa cabeça. Por isso até eu tenho cuidado de sempre falar comigo com muita gentileza, com muito respeito, porque esse é o nosso primeiro relacionamento, né? Como a gente se posiciona, a forma que a gente se trata dá referência para os outros. E a gente tá dando para essas pessoas que a gente convive o poder de machucar. É infantil você achar que você pode, tipo, tirar esse poder dessas pessoas. Tipo, relacionamentos mais próximos, elas vão ter o poder de machucar. E você tem que se preocupar mais com isso. E não é pra ficar com a guarda alta, porque você vai ter que ser vulnerável. É só pra estar com o coração e o ouvido aberto. E além disso, tem uma outra coisa também. Que às vezes pode ser que você deu essa moral pra uma pessoa que não merecia estar naquele lugar. E que você vai ter que romper ela da sua vida. E aí, paciência, você entendeu errado, você teve aquela experiência e da próxima vez você vai ser mais cuidadoso. Mas tem o lado também que às vezes a pessoa te magoa ou te magoa naquele momento
Porque ela é uma pessoa, tipo, e pessoas são falhas, e pessoas vão errar, e em relações muito próximas, não vai dar para fugir de uma coisa ou outra. Então, certas decepções, certas frustrações, a gente tem que ultrapassar mesmo. Não fingir que não aconteceu, mas às vezes, digamos, você sabe que então para tal lugar, você não pode deixar aquela pessoa, você pode se proteger daquela pessoa naquele lugar. E aí, entender em quais contextos que vale deixar a pessoa mais próxima, mas quais contextos vale criar um distanciamento, porque as pessoas também não têm que estar super compatível contigo em tudo. E aí vem da sua sabedoria, do seu discernimento de até onde vai. Por exemplo, sei lá, se uma amiga sua, você sabe que ela é uma ótima amiga, tipo, dá ótimos conselhos amorosos, mas às vezes quando você tá ansiosa, você sabe que ela não sabe lidar muito bem. Porque ela não sabe mesmo. O que você vai fazer? Você vai focar nela quando você precisar de conselhos amorosos, e quando você estiver, assim, precisando de um conselho mais numa situação de uma pessoa para falar alguma coisa para te acalmar, você vai procurar uma outra que sirva mais para isso. E tudo bem também, sabe? É bom não pedir do outro o que ele não pode te entregar. E não ficar frustrado porque ele não pode te entregar tudo. Ninguém tem essa obrigação. Eu até tenho falado muito de uns tempos pra cá uma coisa que o pessoal fala, trate ficante como ficante. E eu tenho pensado muito em trate seu namorado como ficante. Porque no meu caso, eu às vezes tinha isso de tipo, como eu me entrego muito num relacionamento e eu sinto que eu me dedico muito, eu sentia tipo as coisas que eu esperava numa relação. E eu sou rígida com isso. Talvez por eu ser rígida comigo mesmo, porque eu dou o peso de tipo, nossa, cara, se eu tô num relacionamento sério, é pra gente, tipo, ver se a gente pode galgar de construir um futuro juntos, construir uma família, isso é muita coisa, sabe? E a gente, num relacionamento sério, abre mão de outras coisas. E faz parte também. Mas eu me via cobrando muita coisa que talvez, se fosse um ficante, eu não cobraria. E claro que ficante não tem todo o peso de um namoro, mas será que eu vou ter mais resultado criticando e pontuando que eu não tô tendo? Ou eu vou ter mais resultado ficando feliz e elogiando e tipo, mostrando tipo, que eu tô feliz com o que eu tô tendo e o que a pessoa fez de errado? Eu em vez de já ficar tipo, preocupada e tal, eu chego e converso de um lugar imparcial, sem tanta emoção de ter ficado frustrada, com essa calma, com essa paciência, com essa generosidade que eu gostaria que tivesse comigo, porque eu com certeza vou ter algum momento que eu vou talvez decepcionar o meu namorado. E eu também vou querer que ele, tipo, se eu decepcionar nele em algum momento, ele não parte do princípio que eu fiz de sacanagem, sabe? Ele sabe que eu amo ele e que que eu errei não foi, se eu errei foi porque eu errei, não foi porque eu tô de sacanagem, sabe? Então ter esse olhar fresco tá sendo um grande aprendizado. Tanto com ele quanto com as pessoas que a gente tem mais íntimas da nossa vida, sabe? Às vezes nossos pais, pessoas que a gente tem que se permitir, tipo, por mais que tenha muita intimidade, tem que se permitir ter esse frescor e essa calma na hora de lidar. Você tem que lembrar dessas pessoas que elas te amam, sabe? Você tem que partir desse lugar de amor e não de um lugar de defesa. Agora, uma coisa que vale dizer também em relacionamento que me incomoda muito, eu sempre falo isso para as minhas amigas, porque a gente vê muito na internet nisso de quando fala de um cara faz uma coisa que você gosta, aí você, tipo, dá uma gratificação para ele e tipo, pra pessoa entender. Só que, cara, sexo nunca é moeda de troca. Isso é uma coisa que eu sempre pensei, que eu nunca entendi, sabe? Tipo, mulheres, às vezes, acho que a minha geração menos, mas, tipo, algumas gerações. Eu não vou separar por geração, não. Mas não é incomum você ver uma mulher virar e falar alguma coisa do tipo: olha lá, hein? Senão hoje não vai ter. Você sabe? Tipo, tentar colocar alguma coisa tipo, se ele agir bem, ele vai ganhar sexo. Se ele não agir bem, não vai ganhar sexo. Primeiro, por dois motivos. Um,
Porque se você não quer fazer sexo com uma pessoa, você não devia fazer sexo com essa pessoa. Ponto. Sendo seu marido, sei lá. Tem que respeitar o que você tá com vontade. E segundo, se você é uma mulher que gosta de sexo, gente, você vai estar se punindo também, sabe? Aí pensa, você ficou sem a parada, você ainda ficou sem sexo. Tipo, não entendo. Não entendo quem usa sexo como moeda de troca ou as pessoas que você, tipo, já tem uma relação, né? Pra mim, não consigo entender. Sem contar que eu acho que sexo nunca é uma moeda de troca, sabe? É uma coisa que você faz quando você tá com vontade, uma pessoa que você gosta ou que você quer. Enfim, não é pra, tipo, pra beneficiar. Como se fosse uma coisa pro outro, sabe? Primeiro tem que ser pra você, porque se você fizer pro outro, sempre vai te frustrar. Escolher é perder. A minha psicóloga sempre fala isso. Porque eu não penso assim. Eu achava que eu podia ter tudo. Eu acho que eu posso ter tudo. Eu acho que eu nunca tenho que perder nada. Eu quero fazer tudo. Eu sempre quero fazer tudo, sabe? Eu quero ser empresária, eu quero ser cantora, eu quero ser apresentadora, eu quero ser roteirista, eu quero ser diretora. Eu não quero escolher, eu quero dar conta e tal. Só que as pessoas têm que fazer escolhas. Isso pra mim está sendo um aprendizado muito difícil. Eu consegui abrir mão de coisas. Porque quando a gente fala que escolhe uma coisa e a gente tem que abrir mão de outra coisa, é fácil a gente pensar, bom, mas essa escolha, o que eu tô escolhendo aqui é o que eu quero, é o que tem a ver com o meu sentido de vida, mas normalmente, só porque isso não quer dizer que é uma escolha fácil. Não quer dizer que o que você vai perder não importa, porque afinal aquela escolha tá alinhada com o que você quer da sua vida. Porque muitas vezes o que você quer da sua vida requer você abrir mão de uma coisa que você também queria. Por exemplo, se você tá vivendo um relacionamento sério, você vai abrir mão de certos frios na barriga que talvez você tinha solteiro com coisas que eram mais casuais. Porque, tipo, um relacionamento sério, ele é mais calmo. Ele é construído com calma, cria raízes, tipo, você vai abrir mão daquilo. E tudo bem, porque uma coisa tem muito mais a ver com o seu sentido de vida do que a outra. Mas é uma perda. Você vai ter que abrir mão de coisas que, tipo, que você talvez quisesse fazer. Né? Tipo, quando você tá num relacionamento monogâmico, você abre mão de conhecer outras pessoas. Se você termina com uma pessoa, digamos, você tá no relacionamento, e aí você fica pensando, poxa, será que é a pessoa certa pra mim? Será que eu consigo alguém melhor? Quando você escolhe estar com aquela pessoa, você abre mão de poder vir a conhecer alguma outra pessoa. Pode ser mais compatível ou não, a gente não sabe o dia de amanhã. Mas se você larga essa pessoa legal pra ver se você podia conhecer alguém melhor ou não, você está abrindo mão de uma pessoa que supostamente está te fazendo bem. Eu tô falando isso numa situação normal, de saudável, tá? De tipo, coisas que a gente perde normal. Não tô falando, tipo, tô num relacionamento ruim. Tô falando numa situação boa. Você vai perder... Você não vai conseguir ter as duas coisas, sabe? Você não vai conseguir explorar uma parada enquanto você tem a segurança de outra. Pra viver uma coisa, você vai ter que abrir mão. Pra você ser quem você você vai ter que abrir mão de quem você foi. Pra você ser quem você quer ser, você talvez tenha que abrir mão de quem você é agora e começar a ter hábitos que tem a ver com aquela pessoa que você quer ser. E se permitir não ser mais quem você é. E quando você mudar, você não vai deixar de ser quem você é, você vai ser... Como é que você vai ser ainda mais você, que é aquela coisa que a gente falou. Eu digo isso porque quando eu conheci meu namorado, eu tinha uma viagem pra Yacht Week. Pensa, nunca tinha ido. Nunca fui. Eu não fui nessa viagem. E eu achava que eu era madura. Cara, o meu relacionamento tá me amadurecendo muito. Porque como eu tive relacionamentos ruins ou curtos, é a primeira vez que eu tô tendo que lidar com um relacionamento saudável em que a pessoa, claro, tem defeitos, mas que eu tenho que encarar os meus defeitos também. Porque tem uma coisa confortável num relacionamento tóxico, que é que você pode botar a culpa toda na pessoa. Que a pessoa é ruim, que a pessoa é mau caráter e tudo. E aí, pra você conseguir estar num relacionamento saudável, você tem que, pelo menos, reconhecer o que tinha de tóxico em você, que você se permitiu viver isso. Porque se você não tivesse alguma coisa assim mal resolvida em você, alguma coisa tóxica em você não teria nem dado espaço para aquela pessoa entrar na sua vida. Eu sei que, poxa, em várias situações, cara, a pessoa é vítima, tem milhões de motivos pra pessoa ser assim, e a culpa é sempre de quem fez o errado.
Mas se a gente não se autorresponsabilizar, ver o que a gente podia ter feito pra não se colocar naquele lugar. Por exemplo, às vezes é uma coisa que não é tão grave assim. Às vezes é uma baixa autoestima sua. Tipo, que não é incomum, sabe? A gente ter baixa autoestima. Não é nada grave, sabe? Mas é uma coisa que é um problema que você tem e que você melhora. Se você não tivesse aquele problema, talvez você não estaria naquele lugar, sabe? E é uma coisa que você melhorando, você pode passar a atrair outras pessoas e ter outros tipos de relações. Então, tomar essa responsabilidade e entender que é porque relacionamento abusivo é isso. Tipo, o cara é ruim e no início ele era perfeito. Então, lidar com gente de verdade, com problemas, tipo, reais e que se a pessoa, tipo, tem alguma coisa que você não gosta, ela não é porque ela é mau caráter, sabe? E lidar que, tipo, coisas que eu posso evoluir e melhorar pra ter melhores relações também, que se eu não aprendesse com ele, vou ter que aprender com outra pessoa. Então, tem coisas que isso me amadureceu demais. E uma das coisas foi eu abri mão dessa viagem da Yacht Week. Porque eu tava começando o namoro. Se eu já estivesse namorando há mais tempo, eu até ia, sabe? Porque é de boa, sabe? Pô, uma vida toda, não tem problema. Só que eu tava naquele iniciozinho ainda. Então, eu não ia estar lá com a cabeça de tipo, cara, é o amor da minha vida, tô indo lá pra curtir com os meus amigos, tá tudo certo. Ainda é aquela coisa, tipo assim, ainda não sei o que é aquilo dali. Então, eu talvez não ia ter, tipo, a raiz daquele relacionamento pra eu estar de boa, de abrir mão de ver alguma coisa louca lá com aqueles europeus. Mas ao mesmo tempo, se eu fizesse alguma coisa lá e perdesse meu relacionamento que eu ainda não sei o que era, eu também ia sofrer. Aí eu pensei, pô, se eu for lá pra passar vontade, vai ser um sofrimento. Se eu for lá se eu for lá pra passar vontade, vai ser um sofrimento. E se eu for lá e não passar, tipo, viver alguma coisa lá e perder o que eu ainda nem sei que eu tô construindo aqui, também vai ser um sofrimento. Aí eu pensei, ferrou, vou ficar em casa. Aí você vai ter que escolher, sabe, qual que vai ser o meu sofrimento, viver aquilo ou não viver aquilo. E eu escolhi não viver aquilo porque eu queria, tipo, investigar aquela parada que eu tava vivendo, pensando que, claro, eu podia correr o risco do namoro não vingar, de terminar no mês seguinte, mas eu pensei pra mim, pode acontecer, não tem problema, mas eu não vou me sentir mal se isso acontecer, porque eu sei que quando eu escolhi não ir, eu estava agindo de acordo com a mulher que estava sendo naquela hora, que estava priorizando criar um relacionamento saudável e que fosse não só um relacionamento saudável, tipo um relacionamento sério também, e que mesmo que não fosse com a pessoa que eu estava naquela hora, era o tipo de atitude que me levaria para, mesmo que não fosse aquela pessoa, eu amanhã ou depois encontraria a pessoa certa. Que aquela mentalidade é me trazer mais perto do que é o meu sentido de vida, que eu senti que eu cada vez mais estava preparada para ter um relacionamento sério, para amanhã ou depois formar uma família. E eu fiquei confortável com essa decisão pensando nisso, no sentido de vida. Mas não muda o fato que eu chorei que nem um bebê por ter deixado de ir naquela viagem, que eu queria muito. Queria muito, mas eu também fiquei orgulhosa de mim, de ter conseguido tomar a decisão. E veja bem, não é sobre a pessoa. Né, meu namorado, que eu tô ainda estamos aí, ele me deixou à vontade. Não era sobre ele, era sobre que tipo de pessoa que eu queria ser. E o que eu tava mais disposta a abrir mão. E eu senti que eu já estava num momento que eu não queria abrir mão de ser uma pessoa que priorizava, tipo, me colocar num lugar de construir vínculos mais sérios. Porque aquilo era sobre mim, era sobre o meu momento de vida. E não sobre a outra pessoa. A pessoa tá aqui por consequência daquele momento que eu tô. Porque se eu não estivesse pronto para estar naquele momento, provavelmente eu não ia atrair uma pessoa que estivesse pronta para isso também. Um outro aprendizado muito importante é que o mundo te dá sinais. Tem muita coisa que no seu coração você já sabia, só tá demorando para o seu cérebro, tipo, reconhecer e ter consciência disso. Isso vale tanto para relacionamentos quanto para sua vida também, pessoal. Vou dar um exemplo mais prático. Num relacionamento ruim que eu tive, isso não é nem caso do mundo dar sinais. É mais no sentido que as pessoas falam que elas são, a gente que decide não ouvir. Por exemplo, eu tive um namoro. Tive poucos namoros, na real. Só tive 2 namoros, tipo, minimamente, que não foram curtos, sabe?
pra além do namoro que eu tô agora. Então eu tive 2 namoros ruins. Eu tive uns namoros curtos. E tô num namoro, meu primeiro namoro de verdade, assim. Eu sinto que eu tô no primeiro namoro de verdade que eu tô tendo. E num desses 2 namoros ruins, e quando eu digo ruim, é porque a pessoa era mau caráter. Não que o dia a dia foi ruim, né? Também não sou nenhuma masoquista. Mas eu lembro que esse cara tinha falado pra mim que ele era super ciumento, que ele era super controlador, mas que ele já tinha melhorado tudo, que ele já tinha trabalhado o machismo dele e que ele não queria mais errar e que ele, sei lá, basicamente quis dizer que, tipo, me conhecendo fez ele querer ser o homem que ele sempre soube que ele poderia ser. Mas, cara, ou seja, ele já tinha falado que ele era ciumento, controlador, possessivo, machista. Ele falou com todas as letras. E eu resolvi focar no tipo, mas eu mudei. Quando te conheci, eu mudei. Foquei nisso. Gente, que louca! Aí, realmente, no início parecia, porque ele não parecia ser nada disso. Não, passou, sei lá, 4 meses, já se mostrou ser tudo aquilo mesmo. E não é que eu sabia, cara. Eu tava com um mal-estar. Eu tava, tipo, não querendo me aprofundar nele, apesar de, claro, eu gostei dele, tipo, no início, mas eu tava com o pé muito atrás, porque ele tava me lembrando daquele primeiro namoro ruim que eu tive. Esse era o segundo. E aí, o que ele fez? Ele conquistou as minhas amigas, de falar quanto gostava de mim, quanto queria me levar a sério e tal. E aí, as minhas amigas falaram, nossa, Manolo, mas poxa, você não pode, o garoto tá chegando agora, tá bem intencionado, quer te levar a sério, você não pode dar pra ele a bagagem do teu outro namoro ruim. Porque ele não é a mesma pessoa daquele cara. E eu fiquei nessa, deve ser eu que tô contaminado, né? Eu posso viver um amor de verdade, nem tudo foi aquilo. Só que, cara, tem também o ponto que não, você aprendeu a lição, sabe? Você tava vendo ali, você viu. Porque o raio pode sim cair 2 vezes no mesmo lugar. Então, isso é muito difícil, gente, ter o discernimento do que é que eu tô, tipo, me travando por ter tido um trauma, ter tido uma experiência ruim, e o que é só que eu aprendi a lição, então não vou errar ali porque tá com cheiro de furada, gosto de furada. Então, assim, muitas chances de ser furada. E a gente já viu aquele filme. A grande diferença foi que eu terminei muito mais rápido do que o primeiro namoro, porque eu justamente tive aquela referência. Então eu consegui terminar rápido, assim, não foi um namoro longo também. Mas pra dizer que as pessoas falam o que elas são, cara. Ouve o que as pessoas são. Eu tô até dando uns aprendizados aqui que, na verdade, eles têm a ver uns com os outros, né? Porque no final do dia, cara, eu tô aqui como artista pra dizer o que eu aprendi. O meu lugar de fala é o que eu vivi. O que eu escrevo nas minhas letras é o que eu vivi também, sabe? O que eu, tipo, realmente me debrucei sobre o assunto. O que eu me questiono. O que eu sonho. Nem tudo eu vivi nas letras, às vezes são coisas que eu queria ter vivido. Ou pelo menos pensei no assunto, sabe? Considerei. Porque nada como ter a arte como escape também. Eu sempre falei que eu escrevo pra não passar mal, porque eu passava mal se eu não escrevesse, sabe? Me dá agonia. Quando eu viajo, eu tenho que ter pelo menos 4 tipos de caderno, porque cada um serve pra alguma coisa. Mas eu tenho meu diário que eu escrevo. Eu tenho o diário que eu escrevo, tipo, digamos, as coisas que eu tenho que fazer mesmo. E eu tenho meu diário que eu escrevo de forma mais poética, sabe? E aí eu falo o que eu tô sentindo, mesmo que nem tenha muito a ver com o que eu tô vivendo. Sempre tem. Mas às vezes é uma coisa meio que eu tô sentindo, mas não necessariamente racionalmente estou vivendo. Mas eu me permito ter aquela válvula de escape, porque que a arte, ela é muito poderosa nisso. E às vezes uma coisa que eu fantasiei é uma coisa que outra pessoa viveu, e ter esse feedback é tão lindo quando alguma música minha vira trilha sonora da história de alguém. Eu amo isso, é muito, muito gratificante. E aí, nisso que eu tava querendo dizer, que eu falei, as pessoas tipo, dizem que elas são a gente que fica fingindo que não ouve. Mas o mundo também fala. O nosso propósito tá justamente alinhado com o nosso maior desafio. E o mundo dá sinais pra gente. Eu sempre gostei de cantar. Eu aprendi a tocar violão, faço aula de violão e de canto desde os 12 anos de idade. Minha primeira música que eu escrevi, eu tinha 7 anos de idade, eu lembro até hoje. E o curioso é que ela já era sobre amor próprio. Ela fala assim, eu me amo, não sei porquê, mas também gosto de você. Ou seja, primeiro veio o nosso amor com nós mesmos, né? E eu nunca tive coragem de me lançar como cantora. Por baixa autoestima mesmo. Por isso que eu vou tanto nessa tecla
do autoconhecimento e da autoestima, porque se a gente não tem... Se a gente não tá seguro na nossa própria pele, se a gente não é confiante, a gente não se coloca no lugar de estar de ser uma pessoa à altura dos nossos sonhos. Então eu acho que a autoestima é a base de tudo. Porque sem autoestima você não consegue nem ter a clareza desse mergulho dentro de você para entender o que é importante para você e não para o outro. O que é importante para você e não para sua mãe. O que é importante para você e não para o seu namorado, sabe? Você colocar nesse lugar de tipo, e eu, sabe? Sempre quando eu vou na minha dermatologista, eu me sinto, sabe? Tipo, nossa, eu me cuido, sabe? Eu me dou se dar esse momento de autocuidado, se levar a sério, botar a sua saúde em primeiro lugar, isso está diretamente alinhado, como você se percebe, com a nossa autoestima também. Isso foi um aprendizado que eu tive desde cedo, muito por mérito da minha mãe. Minha mãe sempre me orientou a cuidar muito bem da minha pele, passar filtro solar, a me proteger, sempre me levou, sabe, nos médicos. Dermatologista, particularmente, é o médico que eu sempre fui com muita frequência, porque é o nosso maior órgão. Todos os outros órgãos estão guardados pela nossa pele, então requer todos os cuidados. Então, convido você, Paula Ribeiro, nossa nutricultora, a dar esse último quadro do nosso último episódio do podcast Que Não Sai Daqui dessa segunda temporada. O que você tem para falar pra gente sobre isso? Hoje nós vamos conversar sobre o pavor de 30% das mulheres brasileiras, que é o melasma. Ele causa um estresse psicológico enorme. Muitas mulheres relatam a vergonha até do próprio parceiro, se sentem sujas, começam a esfregar a bucha para poder clarear suas manchas. Só que isso piora ainda mais o seu melasma, porque o melasma, quanto mais agredido, mais ele escurece. E o nosso corpo, todas as vezes que ele sofre uma agressão à pele, ele tem uma produção de melanina para poder se defender. Só que no melasma, essa produção de melanina ela está exacerbada. As células que produzem melanina, que é o melanócito, eles ficam muito excitados, produzindo muita melanina e aí a mancha surge, que é o melasma. O melasma, ele pode surgir com a exposição diária ao sol, uma exposição excessiva ao sol, que é um dos maiores gatilhos, seguido aí do estresse. O estresse, gente, é impressionante como desenvolve o melasma. O melasma, ele pode surgir com a exposição excessiva ao sol, com fatores genéticos, mulheres na gravidez, uso de anticoncepcional. Estudos mostram que pessoas com melasma têm deficiência no sistema antioxidante e um dos maiores gatilhos para o surgimento do melasma é o estresse. Só que, após o surgimento do melasma, nós temos algumas questões que pioram. Uma delas é o calor. O calor da sauna, o calor de um carro quente, de um banho quente, de um secador de cabelo com aquele vapor diretamente ao rosto, assim como quando a gente abre uma tampa, né, da panela que vem aquele vapor quente, forno, pessoas que trabalham com solda, que vem aquele calor no rosto, enfim, o calor ele piora o melasma. Porque o calor ele gera uma irritação à pele, inflamação e com isso a gente tem uma excitação dos melanócitos tentando defender ali, né, o nosso corpo, surgimento da mancha ou piora, né, das manchas mesmo. Então todas as vezes, por exemplo, que você viaja e expõe muito ao sol, já percebeu pós-verão? Como a nossa pele fica mais escura com as manchas? É isso. A gente pode passar ali o protetor solar, a gente pode ficar com roupas apropriadas, chapéu, mas o calor, ele piora as nossas manchas. Então, o nosso melasma, ele tem Wi-Fi. Você pode tomar sol lá no seu pé e botar o seu rosto à sombra. O seu melasma aqui no rosto vai piorar, porque o melasma é piorado com o calor. Então, tem melasma? Muito cuidado com o aquecimento da sua pele.
Outra coisa, aquele calor que a gente sente e que o nosso rosto fica vermelho na atividade física não piora o nosso melasma, porque é um calor da adaptação fisiológica do nosso organismo para poder melhorar o fluxo sanguíneo local e fazer até a hemorregulação, né? Por isso que a gente fica suando, o corpo ele tenta equilibrar a nossa temperatura e a gente começa a ficar vermelho. Esse calor da atividade física não piora o nosso melasma, mas o calor externo de um sol, de um banho quente, da sauna, carro quente, secador, que eu falei sobre solda, né? Mulheres que estão aí cozinhando direto, que vem aquele vapor da panela, todo esse calor que vem de fora, a nossa pele, é uma agressão. O corpo tenta se defender, produz muita melanina, mancha, piora o nosso melasma. Então, tenha muito cuidado com o que você vai passar à sua pele. Cuidado com tratamentos, cuidado com agressões com peelings, com esfoliações, tudo que você for fazer na sua pele e que vai causar uma vermelhidão, lembre-se, vermelho hoje, manchado amanhã. Mas o melasma, ele não tem cura. Só que ele é gerenciável. Se você seguir certinho todas as dicas de evitar a exposição ao sol, de evitar o calor incidindo diretamente à sua pele, né? Vai entrar no carro, tá muito quente, borrifa. Primeiro você liga o ar-condicionado se tiver. Se não tiver, abra os vidros. Deixa sair um pouquinho esse calor. Começou a ficar vermelho o seu rosto? Borrife uma água termal. Ande sempre na sua bolsa com uma aguinha. Assim você vai sempre borrifar quando você sentir que o seu rosto está ficando vermelho. Use protetor solar diariamente. Se possível, com cor. A cor já vai ajudar a ser mais uma barreira. Protetor solar de 2 em 2 horas, se estiver exposto ao sol, e de 4 em 4 horas, se você estiver mesmo dentro de casa. Não esqueça, quem tem melasma tem que ter protetor solar diariamente e até dentro de casa. Vai fazer a remoção de maquiagem ou de protetor solar. Cuidado, não vem esfregando o seu rosto, agredindo o seu rosto. Pegue um algodão, venha com suavidade a sua pele. Terminou de limpar, vai fazer ali a asepsia toda com a parte de sabonete e vai enxugar com toalha. Não é esfregar a sua pele, é simplesmente encostar na sua pele, porque a própria fricção da toalha no seu rosto vai irritar. Não esqueçam, irritou, ficou vermelho, vai gerar uma inflamação que você não vai perceber e o seu melasma vai piorar. Então sigam essas dicas direitinho, porque eu tenho certeza que o seu melasma vai clarear e você vai ficar muito feliz. Essas foram as dicas que eu trouxe para vocês essa semana e eu quero aqui agradecer essa participação aqui com a Manola. Amei estar aqui com vocês, foi incrível. Ó, beijo Manola, beijo para todos vocês e até breve. Paula, eu tô chocada, eu não fazia ideia disso. Eu sempre tomei cuidado com o sol, até sei que tipo, as luzes também fazem mal, mas eu não fazia ideia que o calor também interferia. Eu tenho um pouquinho de melasma, fui descobrir que eu tinha recentemente até. E minha médica me recomenda tratar o quanto antes, porque ela fala que quanto antes combater é melhor, né? Depois vai ficando mais difícil. Ficava um pouco insegura, porque o tratamento requer um peeling e tal. Eu tava meio insegura com isso, mas conversar com você me abriu os olhos para a importância de trabalhar isso e combater isso. E os cuidados para principalmente prevenir, né? Que é o mais importante. Um ponto que eu acho muito importante dizer é sobre mentalidade. Eu sei que a gente fala muito sobre positivismo tóxico, que tudo bem não tá bem, que as coisas não tem que... A gente tem que estar sempre sorrindo e vendo o lado positivo de tudo. E sim, eu concordo que a gente tem que se permitir sentir todos os sentimentos, tem que se permitir se sentir frustrado, tem que se permitir reclamar também, só por reclamar. Mas isso tudo por pouco tempo. Porque simplesmente não te beneficia ficar remoendo aquilo, ocupando os outros, ou buscando, tipo, gastando energia para pensar coisas piores do mundo, ou pensando no mundo de uma forma pessimista. É simplesmente mais benéfico você ter um olhar mais otimista pelo mundo mesmo. E, sinceramente, nem que seja delirantemente otimista. Claro, como eu te disse, se permite ficar um dia mal, 2 dias mal, mas se a gente começar a fazer isso um estilo de vida,
só vai te travar, só vai te deixar uma pessoa ressentida. Isso te envelhece, isso te deixa mais triste. Ao passo que se você for tentar ver o melhor das situações, tentar ver as coisas de uma forma mais otimista, que você está à altura dos seus desafios, no final do dia vai te ajudar a lidar com eles melhor, simplesmente assim. Eu acho que a gente tem que pensar de forma... O que eu vou ganhar mais com aquilo? Pensando assim ou pensando assim? Então eu vou pensar do jeito que for mais benéfico para mim. Porque no final do dia a gente está querendo se sentir bem, a gente está querendo se sentir apto, a gente está querendo... A vida é essa. Vamos fazer o melhor com o que a gente tem. E eu realmente acredito que tudo que a gente viveu está nos preparando para estar aqui exatamente agora, fazendo exatamente o que a gente está fazendo. Claro que tem coisas que eu gostaria de ter aprendido antes, tem coisas que eu gostaria de ter vivido antes, tem coisas que eu gostaria de não ter vivido, e não importa se eu aprendi, mas eu preferia não ter aprendido, preferia não ter vivido aquilo. Mas aconteceu o que aconteceu. Eu tive as minhas experiências do jeito que eu tive as minhas experiências, nas idades que eu tive as minhas experiências. Eu tive o meu percurso, o meu processo. Óbvio que eu gostaria de ter sido aquela garota que, nossa, sabia desde criança que queria ser cantora e focou nisso. Mas não, eu fui me lançar como cantora com 27 anos e essa é a minha história. E o mundo vai nos dando sinais de onde é que a gente devia ir indo, se a gente vai se distanciando do que é verdadeiro, do que é o nosso propósito. A minha jornada como cantora me deixou isso muito claro, porque eu era aquela criança que gostava de palco. Eu, com 8 anos de idade, num Natal, botei todas as minhas primas para se apresentarem comigo, cantando e dançando. Ao mesmo tempo que no outro Natal, botei todo mundo fazendo galeria de pintura. Então, eu sempre tive essa alma de artista, sempre fiz milhões de cursos que estimulavam isso, até porque a minha escola em si era uma escola muito tradicional, eu era a única pessoa que queria fazer design, só de fazer design já era revolucionário, então, assim, não pensava em ser no meio artístico, sem contar que minha família ninguém era do ramo artístico, sabe? Ninguém, só não conhecia mesmo, e é uma coisa que meio que tem que partir da gente, né? Tipo, a gente não pode, tipo, colocar outra pessoa que devia ter tido esse olhar antes. É o nosso percurso. Só que aí, quando eu comecei a fazer a faculdade, e eu fiz faculdade de design porque eu gostava de arte, eu gostava de moda, eu gostava de móveis, gostava de decoração, eu gostava de arquitetura. Eu era aquela pessoa que jogava The Sims pra montar a casa, sabe? Então fazia muito sentido pra mim também. Só que ao longo da faculdade eu não fiz aula de música, eu não fiz aula de canto. Mas aí o que eu inventei? Inventei de fazer um canal no YouTube. Ah, não, isso não foi na faculdade não, isso foi depois. Inventei de fazer um canal no YouTube, depois inventei de fazer curso de cinema. Esse curso de cinema foi na faculdade, eu era louca. Peguei muito curso de empreendedorismo criativo, de branding, tudo isso que foi muito valioso para minha carreira. Eu pensava como marca e eu já me via como marca. Aí depois é que eu entendi que todos os aprendizados que eu queria me ver como marca, na verdade, eram aprendizados que se mostraram valiosos na hora de me ver como artista também. Porque é que nem fazer uma empresa. A gente tem que pensar no público-alvo, a gente tem que pensar no nosso diferencial, a gente tem que pensar nas parcerias que fazem sentido, a gente tem que pensar em aonde a gente encontra esse público. Todo esse business plan foi genial. E todo o design thinking também que eu aprendi na faculdade de design, a linha de pensamento de um projeto, foi essencial para a minha carreira de artista. E aquilo, né? Tipo, quando eu criei o meu YouTube, era para compartilhar minhas experiências de mundo. E já era para eu falar sobre relacionamento, falava sobre autoestima. Conforme eu ia aprendendo, conforme eu ia quebrando a cara, eu queria compartilhar também. Porque eu vi que essa coisa de entender qual era o meu propósito no mundo, de querer ser amada, de querer ter uma carreira que eu sentisse que eu estivesse ajudando as pessoas com o meu propósito mais genuíno, não era uma coisa, nossa, super diferentona da minha parte. Várias outras pessoas têm essas questões, têm essas dúvidas, têm esses sonhos também. Então, eu entendi que eu, compartilhando as minhas experiências, podia ajudar outras pessoas. E foi por isso que eu quis me lançar como cantora. Quando eu falava dos sinais, daqui a pouco eu ia conhecendo outras pessoas no meio, outras pessoas que podiam trocar figurinha em relação a isso. Então,
Quando eu me lancei como cantora, eu tinha muito pouca gente. Tinha, tipo, 2 amigos que eram do meio. E aí eu foquei naqueles 2 amigos. Aqueles 2 amigos me apresentaram outros amigos. E você vai ficar surpreso de quando você está decidido a fazer um projeto, como as pessoas estão abertas a isso, como as pessoas levam isso a sério também, como as pessoas estão dispostas a ajudar. Porque no que você fala e que tá querendo fazer uma coisa e age com aquela seriedade, as pessoas veem isso e as pessoas são generosas também. Qualquer pessoa que me fala que tá querendo trabalhar com internet, tá querendo ser artista, eu falo tudo que eu sei, eu falo tudo que eu aprendi. A gente cresce conforme a gente vai trocando figurinha com as outras pessoas. E é por isso que eu tô aqui também falando com você. É por isso que eu queria ter esse podcast, eu queria ter esse lugar pra gente conseguir trocar essa ideia com calma, porque os assuntos que a gente traz aqui são assuntos que realmente foram questões pra mim, são questões pra mim. As pessoas que eu chamo aqui são pessoas que eu sinto que têm histórias de vida disso, de buscar o seu propósito, de buscar o que é mais verdadeiro nisso, em si, e vivem aquilo de verdade. Trouxe pessoas autênticas, tanto na primeira temporada quanto nessa segunda. Achei muito valioso cada um dos convidados que tiveram aqui. Me sinto muito sortuda de ter conseguido ter esse casting maravilhoso para a segunda temporada. Tudo que a gente abordou são aprendizados verdadeiros, genuínos, que eu aprendi muito. Espero que tenha sido benéfico para vocês também. E o que eu quero com isso é que você olhe para dentro de você, veja o que é importante para você, de verdade, para você, e crie a sua vida em torno dessa resposta. Eu sou a Manola, esse foi o Que Não Saia Daqui. Te peço para entrar no site www.quenãosaiadaqui.com.br para você ver os episódios. De repente você tá vendo, esse é o primeiro episódio que você está vendo essa temporada. Vai lá ver os outros dessa segunda temporada, da primeira temporada também. Vai lá conhecer meu Instagram, os outros vídeos no meu YouTube pessoal também, Manola. Lá tem meus clipes, tem meus covers. Se você quiser ir lá cavucar, você vai ver esses vídeos lá de 2016. Eu não tirei nada de lá também. Todo o meu Instagram, meu TikTok, voltado para isso, pra gente trocar ideia. Fala comigo no direct, fala comigo no e-mail, contatomanola@gmail.com, no quenãosaiadaqui@gmail.com. No próprio site também tem formulário para você falar. Eu queria que você contasse a sua história, tirasse suas dúvidas. De repente, a terceira temporada a gente pode chegar nesse formato. Dá o seu gostei, compartilha com todo mundo. Sabe por quê? Vou ser sincera. A gente tá indo muito bem, as pessoas vêm, mas às vezes não se inscrevem. Então se inscreve, pede pro seu amigo se inscrever. Apoie uma artista independente, gente! Pra gente estar aqui de novo, pra ter terceira, quarta, quinta. Você pode ajudar meus sonhos a se tornarem realidade também. Então eu peço seu gostei, eu peço pra você se inscrever. Qualquer comentário, comente coração, comente o que você achou, dê ideia de pautas para outras temporadas. Esse é o momento. Quero que você vá lá em todos os episódios, dê o seu gostei, comente, isso faz toda a diferença. Mas o importante é que não saia daqui. Muitos beijos, até a próxima.